Graça e paz, povo de Deus, cheguei. Ô dias conturbado, hein? Ontem não foi fácil não, gente. Mas chegamos. Acabei de chegar depois de mais de 6 horas de viagem, né? Cheguei por volta de 10 horas e 10 minutos. Então a gente está bem cansado. Mas vamos tentar acertar o calendário. Vamos acertar o calendário, né? Então ontem teríamos que ter lido Juízes do 1 ao 4, né? E hoje estaríamos lendo, né, do 5 ao 8, né? Então hoje a gente vai tentar adiantar do 1 ao 5, tá bom? Vamos ver aqui se eu aguento, tá? Então seja bem-vinda, Zezé. Parabéns, Zezé. Por mais um ano de vida, sinta-se abraçada, tá bom? Tá aqui conosco, deixa eu ver quem tá aqui conosco. O Ágape, Deus abençoe, Ágape. Tá aqui conosco também a nossa irmã, acho que é Sheila, eu não sei se eu vi correto aqui, né? Mas nós estamos subindo aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui quem está aqui conosco. Aqui, Marli, Azenate, Maria Amélia. Deixa eu ver aqui, gente, que aqui entrou uma formiga com asa, gente. Perturbando aqui, ó. Maria Amélia, Ana Patrícia, Rosane Breia, deixa eu ver quem mais aqui. Rosane Breia, Fernanda, Marli Souza, Fernanda Dias, Ademir, oi Ademir, Eugênia Alves, Sônia dos Anjos aqui conosco. Sônia dos Anjos que faz a torta de bispo, gente, coisa de anjo mesmo, né? Deus abençoe a todos e todas, amém, gente? Lúcia Campos, Elizabeth, Maria Conceição, vocês sentiram falta ontem, gente? Da nossa live? Mas estava muito difícil fazer live lá, irmão, caiu 5, 6 vezes. Ranuz aqui conosco, Catarina, Lúcia Campos, amém? Deus abençoe. Márcia De Vito, oi pastora, Deus abençoe. Gente, que eu encontrei lá, né, no encontro ministerial, e veio me saudar, falou que me segue, muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Em nome de Jesus, Selma Afonso, Elizabeth Cruz, lá eu encontrei uma jovem esposa de pastor chamada Socorro. Deus abençoe você, Socorro, amém? Fátima Regina, Débora Pinto, Vila Porto, nossa turma, né, fiel aí, né, firme na presença do Senhor. Fernanda Dias. Ai, eu senti o Milton a minha falta. Eu também, gente. Você não foi pra cama comigo. Ontem não deu, né? Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos ler. Eu vou tentar hoje, gente. Ontem seria 1 ao 4. Não lemos. Então eu vou tentar hoje do 1 ao 5. Para amanhã a gente também dar uma acelerada e ficar certinho. Tá bom? Então, Deus abençoe. Flávia Souza. Amém. Que bom, gente. Agora vamos entrar em Juízes, tá? Ó, o negócio tá ficando mais acirrado, tá? A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, então não tenha medo. Moisés da Renata, Deus abençoe. Silpa, Rosimere Milese. Tem alguém aqui que tá entrando hoje, gente? Bota aí, tá? Marlene Lopes, Neide Vitor, muito obrigado pelo carinho que nos une já, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Nós já estamos na nossa jornada há 79 dias. Por isso que eu quero amanhã a gente fechar tudo para ir certinho para 80. Que aí serão 80 dias, já que ontem nós não fizemos, tá bom? Pedrina está aqui conosco, né? Heloísa Neves, Deus abençoe. Então vamos orar, gente. Vamos orar porque o Senhor tem sido glorificado nas nossas lives. Por quê? Porque você está lendo a palavra, né? Você está conhecendo Jesus através da palavra. Está aqui irmão Gibson, Soninha Maia, Coronel Santana, Graça Monteiro, Regina Vieira, Aline Lima, Deus abençoe, Selma Afonso. Ó, a Selma fez o dever de casa aí, ó. Ela leu Juízes 1 ao 3. Então vamos ler também agora com você. Amém. Ana Patrícia, amém. Olha como é bom, né? Eu entendo que a gente, quando não lê aqui o texto, como aconteceu ontem, você sente falta da palavra. E eu fico muito feliz por isso, tá?
Amém. Glória a Deus. O nosso irmão Berriel entrando aqui, né? Jussara Lobo. Ó, a Jussara também leu aí, ó. Beleza. A Lúcia falou que sentiu tanta falta que ela leu até o 8. Eita glória! É isso aí, gente. Amém. Eu tô um pouquinho cansada, né, gente? A cara já diz tudo, né? Mas o Senhor renova a força ao cansado e ao que não tem nenhum vigor. Lembrando sempre disso. Se tá na palavra, é verdade. E se é verdade, é sua herança. Só tomar posse. Amém? Então vamos lá. Vamos orar, gente? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo propósito que nos une, que é o propósito de ler a Tua palavra, que é santa, que é verdadeira e que restaura a alma. Que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, e que todo o mal, Senhor, que se levanta contra nós para tentar nos entristecer, para tentar nos desanimar, que caia por terra, em nome de Jesus. Por isso eu oro pela vida da Elisângela. Ela não está passando bem, Senhor. Mas a palavra sobre a vida dela gera vida. Elisângela, receba esta vida da parte de Deus. E que todo mal que se levantou contra a tua saúde bata em retirada, sem direito à volta. E que você seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nos cerca por todos os lados, de maneira que o inimigo não possa prevalecer contra a nossa vida. Nos dê ouvidos para ouvir a palavra, nos dê um coração para acolhê-la, Senhor, com alegria, e uma mente, Senhor, cativa a Cristo, para que a palavra ela não fuja da nossa mente nem do nosso coração. Estamos em concordância. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Então, gente, nós vamos estar lendo aqui o livro de Juízes. Lembrando, tá, gente? Lembrando que Josué morre, né? O povo fica meio sem saber para onde ir, porque primeiro tiveram Moisés e Arão, depois tiveram Josué e também Eleazar, mas morre Josué, logo depois morre Eleazar, e para onde ir, né? Sem uma liderança, porque todo o tempo, tudo eles resolviam perguntando a esses homens de Deus. Então, depois, vamos lá agora, capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? Lembrando que ainda tinha inimigos a serem vencidos, hein? Não esquece. A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram a seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. Uma parceria. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas, olha isso, hein? Debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Gente, como isso é forte, hein? E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Olha isso, gente. Era um rei mau, era um rei violento, sanguinário. E 70 reis ele venceu. E aí ele cortava os polegares das mãos, ó, ficava assim, ó, das mãos e dos pés. Então ele disse: como eu fiz, assim Deus me fez. Estamos falando de povos que não conheciam a Deus, mas que entenderam que Deus retribuiu daquilo que eles haviam feito. Olha isso, gente. Para você ver uma coisa, gente, Deus vê tudo. Não há nada em oculto que não seja revelado a Deus.
E aí a gente vai colher sentença do que planta. Porque a Bíblia, ela tem muito a ver com a criação de Deus. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu não posso pensar que eu vou plantar pêssegos e eu vou colher cactos. Não, vou colher pêssego. Mas se eu plantar cactos, eu vou colher espinhos, né? Você já sabe disso. Então, a gente tem um Deus que vê tudo, ó. E como esse rei fazia com os reis inimigos, também fizeram com ele. Adoni-Bezeque. Verso 8. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores, puseram fogo na cidade e depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Amã, Aimã e Talmai. Verso 11. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axá por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Olha isso, gente. Olha bem, hein? Vamos fazer nossos parentes aqui. É um pouquinho de fofoca, né? Caleb tá vivo, gente. Olha só, gente. Josué já até morreu. Caleb, que aos 80 anos disse: ó, me dê minha terra, quero a terra onde tinha gigante, porque se Deus falou que ele ia me dar, ele vai me dar essa terra, não importa o tamanho do inimigo. O homem ainda está vivo e ainda vai dar filho em casamento. Jesus. Vamos lá. Darei a minha filha. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz e irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axá por mulher. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, ao Caleb. E quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Gente, só podia ser filha de Caleb. Assim como Caleb era um homem que cobrava, né, o que lhe prometeram, ela também foi lá cobrar o pai. Olha aqui, não é porque eu sou menina que o Senhor vai me dar uma terra seca, não. Quer me dar terra seca? Ok, mas me dê fontes. E ela ganhou. Mulheres fortes, já naquela época, hein, gente? Né? Mulheres que pleiteavam o que é seu. Agora vamos lá, verso 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul, né, de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão, atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade, porque essa era a ordem. Não era conviver com os inimigos, não. Era destruir completamente. Por isso a cidade foi chamada de Orma. Olha que interessante, que significa destruição. Interessante, né? O nome da cidade foi o que aconteceu com a cidade. Zefate foi destruída, então o nome da cidade foi destruição, Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios, que tinha pequenas aldeias juntos. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak.
Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Já estava começando aqui uma desobediência velada, né? Você pode não dizer que não vai fazer, mas quando você não faz, já é rebelião, né? Que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Verso 27. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean. Olha aí outra desobediência. Nem os de Taanac, nem os de Dó. Isso ainda foi pior ainda, gente. Né? Manassés não expulsou a tribo de ninguém aqui. Todas, nem os de Ibleão, nem os do Megido, todas as suas respectivas aldeias, os cananeus continuaram a viver naquela terra. Aí tu vai entender, porque lá adiante, os cananeus se tornam os maiores inimigos de Israel. Não era para expulsar, matar e destruir? Ó, deixou todo mundo na terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gézer, e assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles. Olha isso, gente. Sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os asseritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. Você entende quando é que a gente começa a desobedecer a Deus? É quando Deus dá uma ordem e a gente quer fazer numa contra-ordem do jeito que a gente quer. Cedo ou tarde, a consequência vem. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Amados, era um estilo assim, escravos de luxo. Mas fazer algo que parece bom a seus olhos, proveitoso, não significa ser a vontade de Deus. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas, e não os deixavam descer do vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres e em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim, desde Selá para cima. Então, veja bem, amados, eu só vou voltar aqui no 27 para lembrar vocês que quando aqui a palavra fala, né, as tribos de Manassés não expulsaram os moradores de Bet-Sean, né, e vai falando todas as tribos, né, que eles acabaram aqui não permitindo, né, permitindo que ficasse em Canaã. Eles cedo ou tarde, eles vão colher problema para eles, amados. Eles já tinham aprendido tudo. Olha, tem 7 tribos
que ainda não pegou os territórios. Nós vamos sortear. Sorteou um por um. Deu espaço e disse um ajuda o outro a conquistar a terra. E eles até fizeram isso, né? A gente vê aqui que os filhos de Judá fizeram isso. Mas, quando chegou aqui na tribo de Manassés, já tentou dar seu jeito. Meu Deus, né, gente? Não aprende, né? Não aprende, né? E aí a gente vai ver aqui, né? Que todos os territórios acabou ficando com cananeus. E ainda, forçados a trabalhos escravos, trabalhos pesados, carregadores de água, cortadores de lenha, coisas que Israel não queria fazer. Então, do jeito que o Egito fazia, eles estavam fazendo. Mas o Egito tinha que ser referência para uma terra que o Deus Todo-Poderoso estava dando para eles, gente. Meu Deus, né? Obrigado, Ranusa, por sentir minha falta. Amém? É exatamente, Coronel Santana, obediência é tudo. Vamos lá, capítulo 2. O anjo do Senhor foi de Gilgal até Boquim. Essa palavra Boquim significa pranteadores. Então, eles foram de Gilgal a uma terra chamada pranteadores. Eu tirei vocês do Egito. Isso é o anjo do Senhor, gente, falando, hein? Olha isso, hein? O anjo do Senhor foi de Gilgal até a terra dos pranteadores, terra de Boquim, e disse: eu tirei vocês do Egito, os trouxe à terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nem... Eu lembro disso, hein? Eu que não estava lá, né, dando volta em deserto, eu estou lembrando disso aqui. Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Gente, como Deus, ele cobra muito isso, sabe, gente? A gente viu o Senhor, ele fez isso com Davi, né? Ele falou para Davi: o que é isso que você fez? Por que você me desonrou assim? Né? E ele está aqui falando a mesma coisa. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Entendendo que quando Israel ia lutar contra um povo inimigo, Deus ia com eles. Então não era a mão de Manassés ou a mão de Judá que expulsava os inimigos. Era o próprio Deus. Era ele quem expulsava. Só que eles não expulsaram. Não obedeceram. Aí o Senhor disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E quando o anjo do Senhor acabou de falar as palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Você vê que Deus foi mandar o recado numa terra chamada Boquim, que significa pranteadores. E aqui a palavra está dizendo que quando o anjo pessoalmente abriu a boca e falou, eles choraram. E por isso aquele lugar foi chamado de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então vamos ver agora o verso de número 6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. É isso aí, né, Flávia? Deus só protege quando a gente é obediente. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. Depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Lembra
que Moisés, antes de morrer, mandou ter um cântico que os pais deveriam ensinar os filhos e os filhos lembrar os pais. Eles não estavam fazendo nada do que Deus mandou, gente. E a gente fica aqui falando de Israel, mas se a gente olhar para a nossa geração faz o que Deus mandou? Vamos começar por uma coisa muito simples, né? Pais devem ensinar os filhos o caminho em que se deve andar. A gente ensina o filho a andar no caminho do colégio secular, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. A gente tem os pais que ensinam os filhos, né, a gostar de alguma coisa que os pais gostam. Mas a gente tem ensinado nossos filhos o caminho que deve andar? Pensa aí, amados. Pensa aí. Verso 11. Então os filhos de Israel fizeram, claro, não ia demorar, já estava na desobediência, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Porque Deus mandou expulsar os cananeus? Para eles não servirem a outros deuses. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles. Olha aí, amado, o alerta. Às vezes ao teu redor tem gente iníqua, gente que não serve a Deus, gente que gosta da carne, da festa da carne, e não demora muito, a gente se contamina, gente. Olha isso aí, hein? Então vamos lá. Seguiram outros deuses, deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ou seja, a terra era para manar leite e mel, não era para trabalhar, os primeiros frutos da terra já estariam ali, os inimigos plantaram e eles comeriam do fruto da terra, mas logo começaram a desobedecer a Deus, e a geração seguinte não aprendeu sobre Deus. Aí foram servir a deuses estranhos, acendeu a ira de Deus, e olha o que Deus fez. Se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele os entregou na mão de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Gente, a vitória estava determinada, mas eles não ganharam a vitória, porque eles, ao invés de expulsar o inimigo da terra, fizeram aliança com o inimigo. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, contra o Senhor, o seu mal, como o Senhor lhes havia dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Gente, não tem jeito. Não tem como você falar que é inocente. Eu não fiz nada. A mão de Deus só pesa contra nós quando a gente está errado. Quando a gente está errado. Se tiver certo, como Deus vai pesar a mão? Não vai. Ainda vai te livrar da mão do inimigo. Mas se tiver errado, Deus vai pesar a mão. Está aqui, ó, né? Exatamente como Deus falou. E eles estavam em grande aperto. Então, verso 16, o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Olha que Deus, ele dá saída, e a gente prefere, né, irmão, ir para o beco sem saída. Meu Deus. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Meu Deus. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que afligiam e oprimiam. Não era para passar isso, gente. Se tivesse expulsado o inimigo da terra, mas alimentou esse inimigo que conhecia a terra. Aí o inimigo se fortaleceu e se levantou contra eles. E Deus permitiu por quê? Porque eles estavam em desobediência. Se você quiser dar um significado para a palavra pecado, é simples.
Desobediência. Desobediência. Está lá o mandamento, está lá a orientação, está lá a palavra de Deus, né? E é verdade, Coronel Santana, as questões sempre vão ser desobediência. Começa pela desobediência. Eu não vou fazer não. Essa pessoa não é dona da verdade, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quiser. E vai acabar mal, amado. Porque não acabou bem para Israel. E não acaba bem para a gente também. Quando você menos espera, está em grande aperto. Olha aí, está em grande aperto. Então vamos lá. Mas quando... Verso 19. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma de suas práticas, nem as suas obstinações. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: porque esse povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou. Logo nem as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr a Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. E assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Olha, gente, inimigo pra caramba. E que eles deixou ficar na terra. Meu Deus, gente. Né? Mas eu também vejo assim. Né? É gostar muito de quebrar a cara. Mas se a gente trouxer para o nosso dia, será que nós fazemos diferente? Vamos pensar aí. Deus manda a gente buscar o Senhor no dia do Senhor. Para eles era o sábado. Para nós é o domingo por causa da ressurreição. Deus manda ensinar os nossos filhos o caminho que deve andar. Deus manda sermos fiéis nos nossos dízimos e nossas ofertas. Isso quer dizer que você, aonde é o seu aprisco, você dá a sua lã, você dá o seu leite. Mas quantas vezes a gente quer administrar o dízimo e a gente diz: não, eu dou onde eu quiser, eu dou como eu quiser. Será que nós estamos muito diferentes? Vamos supor que cada um desses povos que eu falei aqui, cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, que cada um desses a gente botasse aqui, ir ao culto. Vamos botar, né? Em vez de eu ir ao culto, eu vou à praia, né? Em vez de eu dar meu dízimo, eu viajo com meu dízimo. Vamos botar aqui que esses inimigos é cada coisa que você faz ao contrário. Significa que quando Jesus entrou na tua vida e mandou tu tirar e expulsar todos os teus inimigos, tu não expulsou. Senhor, deixa aqui essa cervejinha.
Tem nada demais, é diurético. Mas Deus mandou tirar os inimigos da terra, né? Então, a gente tem que olhar para a gente também, viu, gente? Porque isso aqui, ó, é uma retrospectiva para a gente saber, será que eu sou fiel a Deus ou eu não sou fiel a Deus? Tomaram de suas filhas, e eu me lembro de Moisés falando, não façam isso, não tomes mulheres para seus filhos e das filhas dos povos inimigos. E aqui, ó, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Meu Deus, Jesus tem misericórdia, né? É mesmo, Flávia, se o pastor não está e o povo perece, né? O povo já sai fazendo besteira. Então vamos lá, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Olha aí, ó, era para ser dono da terra e está virando servo. Quando você não obedece a Deus, em ser taxativo naquilo que Deus quer, aquilo que era para você ser o Senhor, você se torna um escravo. Aí, 8 anos. Os filhos de Israel clamaram o Senhor, né, gente? Quando a coisa já não tem mais jeito. Clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou um libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele, e que casa com a filha, né, com a filha de Caleb, quando ele diz, quem expulsar os inimigos da terra, eu dou minha filha em casamento. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Por que Deus usa ciclos de 40? Porque, amados, no passado, a idade de vida, embora a gente veja aqui 120 anos, né? 150 anos, 110 anos, mas a idade de vida, pelas doenças que vinham na época e pelas nações pagãs, elas acabavam sendo curtas, né? A gente vê aí o caso de Ruth e Noemi, que morre o pai e morre o filho. Então a gente está falando de ciclos de 40. Sempre também que tem o número 4, aponta para tudo que tem a ver com a humanidade. Os 4 pontos cardeais, as 4 estações do ano, isso tudo tem a ver com a humanidade. Então, quando Deus fala aqui de 40 anos, nós estamos falando de se fechar uma geração. Aquela geração que desobedeceu e que depois clamou. Passa 40 anos, passa essa geração. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiel, filho de Kenaz, morre então. Então, além da idade que ele tinha, passa-se 40 anos e aí ele acaba morrendo. E ele era um juiz, e era um juiz respeitado pelo povo, até pela vitória que ele trouxe. Exatamente, Rosane Breia, escravos da própria decisão, e quando a decisão é carnal. Por isso, nesse tempo que se chama hoje, o Senhor está nos chamando a buscar pelo Espírito Santo. Ele precisa nos guiar. Se ele nos guiar, nós não vamos errar caminho. É claro que ele é cavaleiro, ele vai soprar os nossos ouvidos, né? Ele vai dizer, esse é o caminho, andai por ele. E você pode dizer, mas eu não quero fazer isso não. Eu quero fazer aquilo outro. Outro dia eu ensinava na igreja sobre perdão. Perdão é fundamental, igreja. Sem perdão, as tuas bênçãos ficam retidas.
Sem perdão, Deus não pode te ouvir. Sem perdão, dar e receber, né? Sem o perdão, a gente, amados, fica travado no mundo espiritual. E nossas orações não são ouvidas. Nossas petições não são aceitas, amados. Então, uma pessoa que não perdoa, ela retém a sua própria bênção. E perdoar não é só bíblico. O Senhor Jesus disse que nós temos que perdoar assim como nós somos perdoados, né? E aí você vai poder chegar diante do teu Pai que está no céu. Senão, você não chega não. E quantas vezes a gente não perdoa? Não vou perdoar não. Essa pessoa tem que entender que fez errado. Para com isso, não é juiz. Nenhum de nós é. Juiz é Deus. Nós somos testemunha. E às vezes tua casa está retida, tua bênção está retida, tua vida está parada, andando devagar, ou dando volta em deserto, porque você não perdoa. Perdoa, gente. Eu nesse ponto, eu já sou uma crente sem vergonha, irmão. No bom sentido. Fez comigo, eu corro para perdoar. Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Aconteceu isso com essa pessoa. Eu estou liberando perdão agora no mundo espiritual. Eu não quero andar com bola de ferro na perna, não, irmão. E tem gente que tem tanta bola de ferro na perna que nem anda mais. Sabe? Eu quero a minha bênção e viver com tudo que Deus tem preparado para mim. Mas as bênçãos só virão e me alcançarão se eu andar em obediência à palavra. Então não adianta eu cantar no coral, não adianta eu evangelizar, não adianta eu fazer uma obra social, não adianta eu dar aula na escola dominical, não adianta nada disso se eu não perdoar. Se eu não perdoar. Ó, se Deus está mandando eu falar isso, você escuta aí. Tem alguém precisando ouvir. Então vamos lá, gente. "40 anos de paz. Morre Otiniel. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon, e os amalequitas foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras." Gente, tudo cidade que era para ser de Israel. E não pegam as piores, não. Cidade de palmeira no deserto é sombra e água fresca, né? "E os filhos de Israel serviram." Gente, quando eu falar aqui, ó, serviram, é porque era para eles fazer as pessoas de servos e não eles serem os servos. Mas quando negocia com o diabo, negocia com o inimigo, vai ser servo do inimigo. Eles serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Olha 15. "Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Eude, homem canhoto." É engraçado, né? Na Bíblia dizer isso. "Homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes com um comprimento de quase meio metro. E cingiu debaixo de sua roupa do lado direito." Ah, agora eu estou entendendo porque falou que era canhoto, né? Porque você espera que alguém vá pegar uma espada pelo lado direito, que a maioria das pessoas são destra. Mas ele era canhoto, né? Então essa mão está livre. Essa aqui não vai funcionar. Olha isso, né? Que coisa tremenda, né? Eude, homem canhoto, verso 16. Fez para si, né, o punhal, 2 gumes, porque tanto do lado de cima e o de baixo da faca, as laterais, corta, né? Do comprimento de quase meio metro, né? E cingiu debaixo de sua roupa ao lado direito. Então
ele levou o tributo a Eglon, um tributo como um presente, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Quer dizer, peixe morre pela boca, né, gente? Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. E o rei disse: cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. A palavra era secreta. O rei não queria que ouvisse. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado. Eude disse: tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei. Meu Deus, olha isso. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. O homem era gordo, né, gente? E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida, ele está fazendo necessidades. É o número 2, gente, para você entender. Na sala de verão. E esperaram até cansar. Como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E ele disse: sigam-me, porque o Senhor entregou na mão de vocês os seus inimigos moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales de Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixou passar. Naquele tempo, mataram uns 10.000, eita glória, homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Gente, você vê como Deus quer abençoar? Faz uma atitude certa. A um, Deus deu uma geração. A outro, Deus deu 2 gerações, 80 anos. Meu Deus, olha que tremendo, amado. Só está na posição certa. Amém. É isso mesmo, né? Isso mesmo, minha mãe também falava. Vamos lá, Sangar. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também libertou Israel, né? Deus foi levantando homens fiéis. No caso aqui, né, de Sangar, né, com uma aguilhada de bois, né, ele liberta Israel. Coisa tremenda, né? 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Meu Deus, né, gente? A gente parece até que tá vendo novela mexicana, né? Tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. E o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Razor, e o comandante do seu exército era Sísera, que morava em Haroseter-Hagoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro
e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Mas vocês lembram que eles não quiseram expulsar, né, os cananeus porque eles tinham carros de ferro? Eles temeram mais ao carro do que a Deus. Lembrando, né, gente, que quando os filisteus vieram contra Israel na época de Davi, com um gigante que todo mundo tinha medo, a ponto dos filisteus falaram: não precisa lutar contra o nosso exército. Se vencer esse gigante, né, nós vamos nos entregar. E não havia ninguém que fosse lá enfrentar o gigante, porque estava olhando o gigante ao invés de olhar o quanto o nosso Deus é grande. Até que chega Davi, né? E Davi então diz: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí mudou a história. E o gigante morreu. É isso. Você quer vencer gigante? Para de olhar, amados, o tamanho do gigante. Olha para o tamanho do teu Deus. Para de olhar para o tamanho do teu problema e olha para o tamanho do teu Deus, porque o nosso Deus é quem nos dá a vitória. Amém? Então vamos lá. Os filhos de Israel então tornaram a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Clamou, Deus ouviu, né? E mesmo que Jabim tinha 900 carros de ferro e que durante 20 anos oprimiram duramente os filhos de Israel, Débora, entra aí mais uma mulher ousada, né? Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse, né? Lembrando, gente, que quando o juiz era instituído juiz, o Espírito de Deus tinha de vir sobre ele. Se Débora, ela julgava Israel sentada debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, é porque o Espírito do Senhor estava sobre ela. O que quebra todos os conceitos de muitas igrejas por aí que não aceitam o ministério feminino. Ela não estava aqui porque ela era formada em direito. Ela estava aqui porque o Espírito de Deus estava sobre ela, né? E ela estava aqui julgando a todos de Israel. E ela fazia com tal competência que ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Olha o reconhecimento de que esta mulher tinha o Espírito de Deus, né? Se a gente lembrar, né, que foi também como Moisés colocou diante de Deus: se o Senhor for comigo, eu irei. Se o Senhor não for, eu não vou me demover daqui, né? Ela está falando a mesma coisa, né? Ele, né, escolhido por ela, que é Baraque, está falando a mesma coisa para Débora. Você está mandando eu ir, mas eu só vou se a tua presença for comigo. Era um símbolo da presença de Deus. E ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Olha só, gente, era tão simples. Era Baraque dizer: Deus mandou, então eu vou, porque Deus vai me dar vitória. Mas ao invés disso, ele olha para aquela mulher forte, corajosa, escolhida por Deus, e ela diz: a tua presença tem que ir comigo. Se for comigo, eu vou. Se não, eu não vou. Ela disse: tá bom então. Mas você ia ter a honra
de ter o reconhecimento público de que o Senhor derrotou a Sísera. Mas agora não vai ser assim. Vai ser da seguinte maneira: Deus vai entregar este homem demoniado, Sísera, nas mãos de uma mulher. E aí diz assim, do 9 pela metade em diante. Final do 9 e 10. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera. Olha que coisa linda, mano. Todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Que é um carro inimigo diante de um exército de Deus, gente? Lembrando que lá no princípio eles temeram esses carros de guerra. E agora estavam lutando contra esses carros de guerra, mas confiados em Deus. Não é confiados, né, no que eles tinham de material de guerra, mas na palavra do Senhor. Olha que coisa tremenda. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque eu estou com sede. Ele estava fugindo, a pé. Então ele estava esgotado. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Ela não deu água, não. Leitinho, quentinho, para dormir, né, gente? Depois o cobriu novamente. Olha só, tratou igual um bebê. E ele disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele. Olha só, deu leitinho quente, cobriu. O cara estava esgotado de correr a pé. Pô, que conforto, né? O cara pegou no sono, porque ela fez tudo para isso acontecer. Mas ela veio de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que a estaca penetrou na terra. Meu Deus. Gente, é literalmente isso aqui, ó. Ó. Entrou, que saiu lá do outro lado. Olha isso. Olha a força que essa mulher recebeu da parte de Deus. Porque tudo isso aqui é crânio, né, gente? Tudo isso é crânio. Meu Deus, hein? Ele estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que morreu. Lembra da palavra de Débora? Baraque, essa glória não vai ser tua, não. Deus vai entregar Sísera na mão de uma mulher. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguia, e eis que Sísera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã,
diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Era tão simples, né, gente? Só confiar, só obedecer. Era o próprio Senhor quem sairia na frente para lutar. Em vez disso, eles preferiam toda hora desobedecer. Vamos no 5, que hoje eu vou adiantar mais um, para amanhã a gente fechar. Naquele dia de Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim, porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam ao Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saístes de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, nem 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam ao Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disso. As músicas dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulão os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos navios. Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulão é povo que arriscou sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu, as estrelas lutaram. Desde os lugares de seus cursos, lutaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma firme. Então, os cascos dos cavalos socavam pelo o galopar de seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata.
Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca com a mão direita, pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas, e aos pés dela ele se encurvou e caiu e foi estirado. E seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda a vir o seu carro? Por que se demoram os passos do seu cavalo? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesmo respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Sísera, tecido de várias cores de bordado, um ou dois tecidos de bordado para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu resplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Palavra do Senhor. Amém, gente? Terminamos. Amém? Nós vamos orar, até porque está com muita nuvem, né, de tempestades. Alguns lugares, eu soube que Jardim Canaã encheu, né? Não também tão assustadoramente como costuma ser, mas há muitos milímetros de água aí sendo prometido, né? Mas temos um Deus que peleja por nós. E se Ele peleja, certamente venceremos. Amanhã nós vamos estar lendo os capítulos 6, 7, 8 e 9. Tá bom? E assim a gente vai fechar nossa agenda. Faltou um dia, mas já estamos começando a alinhar. Amém, meus amados? Vamos orar então? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nome sobre todo nome, eu quero colocar a nossa live nas tuas mãos, pedindo por cada vida que está aqui, que a tua mão seja sobre todos, Pai. Obrigado por tudo, obrigado, meu Deus, pelo ministerial, pelo maravilhoso agir de Deus naquele lugar, salvando vidas, batizando pessoas. Nós já estávamos na estrada e o Senhor seguia salvando vidas. Muito obrigado por o Senhor determinar a tua palavra sobre São Lourenço, para que as fontes que jorrem naquele lugar sejam fontes proféticas sobre toda a primeira região, e para que nós sejamos fontes de água-vida para todos os moradores de São Lourenço, Senhor. Muito obrigado por tudo. Pai, mas nós ouvimos dizer que há ameaças de temporais, muitas chuvas. Eu faço, Senhor, lembrado que temos orado ao Senhor e pedido que o Senhor controle o tempo, que o Senhor nos dê, sim, chuvas amenas, e que o Senhor nos dê temperaturas amenas. Por isso, Senhor, com o sopro da tua boca, sopra, Senhor, e dissipa, Senhor, essas nuvens que trazem aguaceiro, que venha em justa medida. Em nome de Jesus, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste dessa nação. Mas lembra-te da Baixada Fluminense. Lembra-te de Nova Iguaçu, Senhor. E livra-nos do mal. Em nome de Jesus, meu Pai. E seja, Senhor, com a vida de cada pessoa que precisa da tua intervenção. Senhor, com cura, com libertação, com portas abertas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero rogar pela vida do pastor Alan Chiesi, Pai, que esteve internado enquanto estava ali conosco, Pai. Senhor, livra do mal, arranca, Senhor, toda a doença, toda a febre, todo o mal, que vá para o abismo sem direito à volta. E cura-nos, ó Deus. Assim como tu tinha misericórdia de Israel e socorria. Cura, Senhor, e liberta de todo cativeiro e de todo mal, maldições hereditárias que sejam quebradas. A tua palavra diz que quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E como autoridade espiritual, Senhor, eu quero confessar o pecado geracionais das pessoas, Senhor. Das pessoas que o inimigo mantém em cativeiro,
das pessoas, Senhor, que mesmo tendo aceitado Jesus, Senhor e Salvador, estão debaixo de cativeiro. Salva vidas, Senhor. Onde elas estiverem, que elas sejam libertas. Senhor, abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, que o teu povo continue forte, ativo, que o Senhor mantenha dentro de nós o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E todos os dias, Senhor, quebranta nosso coração para fazermos somente a tua vontade. Eu oro abençoando o teu povo e agradecido, Senhor, por esse dia e pelo novo dia que o Senhor nos dá. Recebe, Deus, a nossa gratidão. Eu abençoo o teu povo pelo poder e na autoridade que há no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. E o povo do Senhor, em concordância, diz amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Agora eu vou tentar ir no meu devido descanso. Amém? Que Deus seja com todos nós. Amém, Glaucia. Que Deus possa, sim, perdoar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Ó, durmam com Jesus. Deus abençoe. Beijo aí da sua pastora. Até amanhã. A paz do Senhor.